A próxima equipe, pode vir. Boa tarde. O nosso grupo ficou com o componente curricular de Ciências da Natureza e a unidade temática foi Vida e Evolução. O ano e o público de ensino é o 3º ano do Fundamental 1 e as competências lá no DCRB é o número 8, que fala agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. A habilidade foi conhecer alternativas para a preservação das plantas e animais ameaçados de extinção. No entanto, a equipe da gente ela se deteve apenas a falar sobre animais em extinção. O tema integrador é educação ambiental. As habilidades que nós criamos para o tema foi conhecer algumas ações humanas sobre o meio ambiente e as suas consequências, distinguir alguns animais que estão em extinção e reconhecer o habitat natural de alguns animais que também estão em extinção. O objeto de conhecimento é a preservação dos animais em extinção. E nós montamos como estratégias didáticas a primeiro. Conversa dirigida, introduzindo com a história lida, que é Bichos em Perigos. Vocês podem encontrar essa história, né, no internet. A segunda estratégia foi ouvir o que as crianças entenderam da história contada, né, melhor lida, e seu conhecimento prévio do assunto. Ouvir o que as crianças entenderam da história e seu conhecimento prévio do assunto. Depois que nós tivermos tido essa conversa, tido esse bate-papo com os alunos, a gente vai conversar com elas acerca do que é existência, né? E do que isso implica quando uma pessoa deixa de existir. Porque muitas vezes a gente fala assim, um animal está em extinção, mas a gente não, muitas vezes a gente não reflete acerca do problema que isso pode acarretar na natureza. Então, a gente vai conversar sobre essa questão. Por exemplo, se uma coisa nunca existiu, então essa coisa não vai fazer falta. Mas se ela existiu e ela deixar de existir em algum momento, vai acarretar em alguns problemas, né? E esse é o nível de reflexão que a gente quer chegar com os nossos alunos. A terceira estratégia é trabalhar com alguns animais que estão em extinção, e aqui a gente trouxe como exemplo que são alguns animais que estão em extinção, e trabalhar também com seus respectivos biomas. No caso, a gente vai trabalhar o bioma do tamanduá, o bioma da arara azul, mas antes disso, a gente vai explicar para elas o que é um bioma, né? Depois, a gente vai solicitar que os alunos façam uma pesquisa sobre outros animais em extinção, porque aqui foi só como uma exemplificação. E eles irão fazer essa pesquisa em casa. E, no momento solicitado, eles irão trazer a pesquisa. E, caso algum aluno tenha, de forma assim, trazido, ele possa ter pesquisado, né, sobre o mesmo animal, a gente vai pedir que esses alunos, né, se juntem em grupos. Caso, se Mariana e Júlia pesquisou sobre o tatu-bola, elas irão sentar juntas para fazer essa apresentação. E, nessa pesquisa, a gente vai solicitar que eles pesquisem sobre o nome, habitat, alimentação, período de extinção, e, se tiver alguma curiosidade sobre o animal, trazer também. Depois, a gente vai solicitar que eles façam a apresentação, não é? Pedindo que se agrupem, caso tenham pesquisado sobre o mesmo animal. Terminando essa parte, nós iremos fazer uma oficina com eles, né? Pedindo para que eles confeccionem o animal que ele quiser,
né, em extinção que ele quiser, e depois iremos fazer a apresentação com a turma. A avaliação será de forma processual, observando e registrando em que medidas as habilidades propostas foram construídas no aluno mediante o processo da pesquisa. O registro será escrito e por meio de fotos, considerando a pesquisa de campo feita pelos alunos de forma individual e a oficina como material reciclável. Eu esqueci de avisar que a oficina para a construção dos animais em extinção vai ser feita com materiais recicláveis. Eu acho que é só. Olha só, minha pró. Tá vendo? Mas, assim, bacana, né? Cada apresentação que vem aqui com as ideias, né, a gente vai refletindo realmente sobre as possibilidades. A prof ficou assim, meu Deus, vamos fazer o quê? De que forma? E ali também foi uma equipe que a gente provocou bastante e que valeu a pena, né, gente? Valeu a pena? Valeu, né? Pronto. E é isso, trazer esse protagonismo do aluno, essa criatividade, né? Quando a gente provoca o aluno a pensar sobre, a trazer as suas aprendizagens, né? Isso fica muito potente. E a aprendizagem se torna significativa, porque ele faz parte dessa construção e ele se sente inserido, sabe? Então, assim, parabenizar também a equipe, né? Por se dispor, por preparar, por aceitar nossas provocações, por repensar e ressignificar os processos. Parabéns. Alguém mais quer fazer um comentário sobre o trabalho do colega, contribuir? Eu quero também chamar a atenção para as áreas de conhecimento. Matemática é difícil, linguagem é difícil, mas quem pega o material de ciências humanas tem um trabalho grande pela frente. Primeiro, porque a gente descobriu, o grupo descobriu que o que elas queriam trabalhar não tinha lá na área de conhecimento, né? Então, tinham que elaborar tudo, né, para que pudesse trazer a aula, né, trazer a ideia. Eu quero registrar para vocês que, em outros grupos que nós trabalhamos, também tiveram essa dificuldade, e alguns grupos se desafiaram e construíram todas as habilidades, né, os objetos de conhecimento, viajaram mesmo na ideia que eles queriam defender. E vocês ressignificaram tudo que vocês estavam pensando, apesar do sofrer, da angústia, será que vai dar certo, né? Não é, Dani? Dani até me trocou de lugar e tal, me botou num patamar superior, enfim, né? E aí, então, o grupo, percebam que foi tranquilo, né? Quando a gente sistematiza, organiza a ideia, porque era isso mais que a gente, né, falava, vamos orientar essa ideia, vamos ver onde cada uma se encaixa, qual é a sequência dela, não joga nada disso fora, tudo isso que você está colocando faz parte, então só precisa organizar. E foi show, né? A gente está claro que tem um plano de ação, qualquer professor que pegar o plano de vocês, vai lá e faz acontecer na sala de aula do jeito dele, mas se apropriando da ideia que vocês trouxeram. Mas é isso, planejar é trocar ideias, construir, desconstruir, elaborar, reelaborar, ler, reler e descobrir que somos potência. E deram um show. Beleza? Espero que aquelas angústias, né, tenham cessado aí. Não é? Porque, assim, esse é um tema que as meninas trouxeram, é um tema, para mim, muito chocante no sentido do seguinte. As meninas trouxeram animais em extinção ali, que são animais muito conhecidos na nossa flora, na nossa fauna. E se você perguntar a um menino de uma escola pública, ele acha que esse animal é de outro planeta. Então, assim, o que me toca é que, às vezes, a gente vai fazer uma atividade, não estou dizendo que não é importante a gente trabalhar no âmbito da criação, do cortado, do pintado, desenhar, eu acho que é legal. Mas o ensino público devia migrar para uma coisa mais vivencial. A gente tem isso na nossa flora. Por que custa pegar esses meninos e colocar dentro da mata para eles verem isso acontecer? Não é mentira, porque você tem meninos de escola particular aí que passam 15 dias, 10 dias dentro da mata conhecendo toda essa situação
E, por exemplo, a Arara Azul é uma coisa, uma briga que está aqui na Bahia. Eu não me lembro o município agora, mas é um município do interior da Bahia que está revivendo as araras azuis. E você não tem a condição de pegar 20, 30, 40 meninos e levar até lá dentro do seu próprio estado. E o menino fica achando que a arara azul ela vem dos Estados Unidos, da Inglaterra, de qualquer outro lugar, mas ela está aqui dentro de nós. A pobreza como o ensino público é tratado para situações como essa, que acaba, ao longo prazo, fazendo com que aquela criança perca o sentido de identidade, que a gente estava falando no tempo todo de territorialidade, porque ele não sabe os animais que fazem parte. Para ele, uma onça pintada, quando fala na televisão, você está falando lá do Pantanal Mato Grossense. Ele não percebe como aquilo está perto dele, como aquilo pode estar ali, para ele ver acontecer, levar num zoológico, uma coisa assim. Então, é uma pobreza de vivência que dá tristeza, da grandeza que é um tema como esse, de animais extintos. Né? Pronto, vamos para o próximo. Agora é matemática, não tem jeito. Né? Só tem uma cadeira agora. Só tem uma cadeira, pois é. Então, nossa média de conhecimento, ficamos com matemática, né? Nossa unidade temática, números naturais. Nossa sequência para quarto ano. As competências que nós escolhemos, a 1, 3, 4 e 5 do DCRB. A habilidade, nós também só colocamos a sigla, não colocamos a parte escrita, também tiramos do DCRB. Nosso tema integrador, educação financeira para o consumo. As habilidades articuladas aos temas integradores não tem no DSRB. Então, nós reformulamos com a orientação de Daniel e Priscila, e aí nós reformulamos, né? Refletir sobre a importância do consumo consciente, estimular a ação de compra, de comparar preços e produtos para economizar quantias, resolver e elaborar problemas envolvendo as operações matemáticas em situações de compra e venda. Nosso objeto de conhecimento, propriedade das operações para desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculos com números naturais. As estratégias didáticas, nossa colega vai falar um pouquinho. Então, para a gente analisar o passo a passo do que gostaríamos de fazer na prática lá da sala de aula. Primeiro, uma roda de conversa para saber o prato preferido dos alunos. Segundo, pedir para que esses alunos, né, tragam uma receita desse prato preferido para que possa compartilhar com os demais colegas. Depois, a partir das receitas, né, trazidas e lidas, provocaram nos alunos a ideia de números naturais, quantidade, levando-os a perceber que podemos trabalhar matemática através também de uma receita. Novamente, aqui, transversalizando o conteúdo. E cada criança faz a leitura da sua receita e o professor anota no quadro o prato escolhido, né, dentro das receitas que foram lidas. E, em seguida, o professor organiza uma enquete para eleger esse prato de forma coletiva, para que depois chegue a um consenso, qual o prato escolhido pela turma. Após a enquete, juntamente com o professor, eles farão uma lista dos ingredientes necessários, suas respectivas quantidades, já que a gente está trabalhando com números naturais. A sexta estratégia é que, depois disso, se faça uma visita de campo ao mercado para a compra dos ingredientes, atentando para o valor arrecadado pela turma, bem como fazer isso em 4 grupos. Cada um com suas listas e suas respectivas calculadoras. Pode ser no próprio celular, inclusive, já que a gente está falando também um pouco de cultura digital e de inserção da cultura digital. E, depois da compra dos ingredientes, fazer um almoço coletivo com a turma, exatamente com aquela receita. Eu não participei em loco dessa produção, mas eu achei bem interessante, porque envolve letramento linguístico, letramento matemático e, né, a participação com relação às questões de oralidade. Os nossos alunos têm muita timidez na hora de falar, né? E é importante que a gente faça, como a professora trouxe aqui, a questão da avaliação dentro do rol pedagógico. Nesse momento, também se faz uma avaliação, né,
do nível de letramento, nível de leitura, proficiência. Então, dentro das estratégias também, há várias formas de avaliação e autoavaliação. Deixa eu ver. E quanto às receitas, a gente pediu para eles falarem o prato que eles mais gostam que a mãe faça, que a mãe, os responsáveis façam para eles, pode ser mãe, pai, o que for, e avó. E nisso eu agrego afeto, eu agrego a cultura da casa deles. A mãe vai passar tudo para o papel, junto com eles. De repente, vai ter até alguns alunos até aprendendo a cozinhar. Depois de certa idade, vai lembrar desse trabalho, essas coisas. Quanto à avaliação processual, observar o comportamento e a interação da educação, da execução da tarefa, observando os cálculos realizados por eles, se estão corretos. Após isso, houve relato de cada um na realização da atividade e o seu crescimento pessoal. Após o relato, os grupos, o professor pedirá para cada aluno se autoavaliar, se dando a nota de 0 a 5, no seu aproveitamento, relacionando a atividade realizada. Tá legal? E o que eles mais gostaram da atividade, qual foi a experiência entre a família, o que a família achou. Vai pela aí. Estamos chegando no final, como eu falei de todas as equipes, vou falar dessa também, participei em vários momentos do bate-papo com esse grupo, né? E os desafios foram muitos, em termos de produção, da sistematização das ideias, a construção do texto, né? A sequência didática. Eu achei interessante trazer a autoavaliação, né? O aluno se dizer no processo, independente da nota, né, mas ele se dizer no processo. Isso é interessante a gente colocar para que ele se posicione diante daquilo que ele fez. Mas eu chamo a atenção de uma coisa, né, a questão do comportamento, a gente avaliar comportamento, sabe? O meu comportamento me expulsou da escola e a escola não viu o meu conhecimento. Então, assim, comportamento, eu falei num outro grupo, né? Eu não sei se falando de vocês, eu não vi o que vocês colocaram, mas teve um outro grupo que colocou, disse, gente, cuidado com esse negócio de fazer avaliação de comportamento. A gente faz avaliação de aprendizagem, a gente faz avaliação da nossa ação como professor, né? Comportamento a gente pode trabalhar dentro dos temas transversais. Esse comportamento lá não é tão bom, mas tão bom em relação a quê? Né? Então, qual é o meu parâmetro para julgar esse comportamento? A gente até discutiu nesse grupo aqui essa questão de comportamento, né? Pronto, mas aí o termo é outro, né? Pronto, o termo é outro que a gente... Né? Porque, assim, quando a gente diz assim, o envolvimento, né? Todo mundo se envolveu em tudo aqui. Mas todo mundo se envolveu do mesmo jeito? Não. Entende? Então, assim, a participação, todo mundo participou, correto? Todo mundo participou do mesmo jeito? Todo mundo aprendeu. Aprendeu do mesmo jeito? Não. As mesmas coisas ditas aqui foram apropriadas até diferente. Alguém deve estar pensando, nossa, eu vou fazer aquilo ali bem diferente do que aquele cara está falando. Lá eu vou fazer de outra forma. Mas captou a ideia, aprendeu a ideia, né? Então, eu falo da questão do comportamento, não do comprometimento, porque esse termo é um outro, né? E aí, só para fechar o que o senhor falou, que eu achei muito importante, interessante, né, que o senhor traz na sua fala. E dentro da discussão que nós tivemos no grupo ontem, que o senhor falou que foi bem acirrada, e foi verdade, né, pessoal? Aí, o que o senhor traz faz a gente refletir que nós, enquanto educadores, enquanto professores, precisamos, sim, educar para a diversidade. Porque o senhor foi visto dentro de um contexto, porque alguém olhou o senhor dentro dessa diversidade. O que acontece muito dentro da EJA, modalidade, e a educação especial. Se a gente ver o outro nesse lugar, não numa caixa, não ali dentro de como tem que ser, daquele jeito ali, ó, daquela forma, né, quadradinho, mas olhando o outro para além do muro das escolas, para além daquilo que é visto como estrutura única, absoluta. Então, eu vejo que nós, enquanto professores, que somos coordenadores, diretores de escola, psicopedagogos, profissionais de educação de modo geral, precisamos pensar no outro no campo da diversidade, das diferenças e do respeito a estas questões.
Era só essa ressalva. Maravilha, minha prova. E assim, Foi? nessa diversidade, na mesma loja que era o office boy, eu fui balconista e fui gerente da rede de lojas. Depois fui ser bancário, antes de ser professor. Aí um dia escolhi ser professor. Larguei tudo e fui fazer pedagogia. Foi um encontro de uma grande felicidade. Não largo esse osso por nada. Por isso que eu danço, pulo, canto, né? O cara é meio doido, né? Negócio meio sem sentido, né? É isso, é felicidade mesmo, viu, minha prova? Total. Total. Beleza? Pois é, né? Nós somos sujeitos integrais e ontem já falávamos sobre isso, né? E o que a gente está falando é justamente na tentativa do professor tentar alcançar aquele aluno talvez que seja visto de forma diferente, né? E a gente sabe que as aprendizagens ocorrem de maneira diferente, as pessoas são diferentes, né? E cada um vem para a escola com sua subjetividade. Talvez Daniel, né, não seja o único nessa história. Eu, em um congresso, assisti Lucchesi, ele falando a mesma coisa, que ele só chegou onde ele está hoje porque um professor não desistiu dele. Então, nós somos professores e a gente precisa pensar nisso, sim. Como eu consigo alcançar aquele aluno que talvez o meu diálogo, né, talvez essa escola ainda não tenha feito sentido para ele. E, por que não, sem fazer juízo de valores, né, independente de ter alguma necessidade educacional especial ou não, as pessoas são diferentes. Então, assim, eu acho que momentos formativos como esse nos proporciona a realizar essa troca, a refletir e a ressignificar algumas atitudes, né? Porque a gente sabe que tem toda uma política, tem toda a prática pedagógica, né? Sabemos disso tudo. Mas, antes disso, tem aquele sujeito que ele é integral, ele é subjetivo e ele traz consigo as suas vivências. E o que é que a gente faz com isso na escola? Então, assim, são questões para refletirmos de fato. E nós, professores, com as nossas atitudes comportamentais, para tentar alcançar ou ver meninos que nem Daniel, como ele deu exemplo aqui, obrigado pelo menino. para fazer com que esse menino não desista da escola, que a escola faça algum sentido para ele. Então, assim, esse contato é nosso. Nós somos professores e esse contato é nosso. Então, assim, vale a gente refletir. Claro que todo mundo aqui utiliza da sua prática, né? Pensa e reflete sobre ela. E isso aqui só aconteceu porque vocês se propuseram. E prova disso é vocês estarem aqui hoje. É justamente para tentar alcançar esses alunos que, muitas vezes, a gente fala assim, poxa, mas eu não consigo alcançá-lo. Mas por quê? E não desistir dele. Isso é tão importante. E eu agradeço a vocês, viu, gente? Não vou sair antes do sorteio, não. Mas eu agradeço a vocês por embarcarem, né, nessa trilha conosco, né, Dani? Correto. Que foi tão legal e tão bacana. Senti que alguns ficaram inquietos com nossas provocações. Mas, professor, valeu a pena, professor? Valeu a pena, professora? E quantas coisas belas vocês construíram aqui. Entende? Então, assim, o trabalho escolar, o trabalho na escola é coletivo, colaborativo, participativo, né? Ele trouxe a comunidade escolar, e isso é tão importante. Sozinhos nós não construímos nada, construímos coletivamente. Boa tarde, gente. Eu sou Graciene Guimarães, sou coordenadora pedagógica da rede estadual e estou na secretaria neste momento, professor, à frente da formação, da coordenação de formação continuada, responsável por realizar esses momentos de formação com a nossa rede estadual e com a nossa rede municipal, em regime de colaboração. Antes de prosseguir, eu queria saber aqui, quem fez a formação da SRB parte 1? Isso. É importante, né, esse momento, para quem, né, não participou da parte 1, é uma segunda etapa de formação, já voltada para as áreas de conhecimento, mas a parte 1, né, a etapa 1, foi uma parte para a gente conhecer mais de forma geral o documento curricular da Bahia, e dizer que, né, a gente, apesar de muitos já estarem engajados, conhecendo, discutindo, esse documento e essa formação só faz sentido, como os professores fazem sentido para os seus estudantes,
se reverberar no chão da escola. Então, a gente aqui, com os professores formadores que estão à frente desse momento, que são professores igual a vocês, igual a mim, estão aqui para fazer essa provocação da reflexão, mas isso só faz sentido se chegar lá no chão da escola. Se o DCRB for potencializado de tal forma que ressignifique principalmente os projetos políticos pedagógicos de cada escola, trazendo um pouquinho de tudo aqui que vocês trouxeram. E assim, como é interessante, ontem eu estava aqui com outro grupo de formação, né, de cursistas, e as apresentações eu assisti justamente dos anos iniciais. E foi completamente diferente do que vocês trouxeram hoje, completamente diferente no formato de apresentação, mas foi as ideias, o entendimento, as reflexões, foi muito parecido com o que vocês apresentaram, de forma lúcida, muito objetiva, de forma especialmente factível, porque nenhuma ação que foi apresentada aqui é uma ação que a gente inventa e que não dá conta de qualquer outra pessoa que pegue um planejamento nosso e faça. Então, assim, isso que é o mais importante. Quando a professora fala das provocações, a ideia é essa. Assim como vocês provocam os seus estudantes, o nosso papel aqui hoje e das formações é só provocar para vocês trazerem o que vocês trouxeram hoje, né? A informação, a socialização, a reflexão, o discordar, o ressignificar, o refletir, que é nada mais daquilo que a gente faz nas nossas escolas. Então, a gente está muito feliz, né? Finalizando, hoje é a repescagem, mas a gente tem certeza, a gente precisa que essa formação chegue. Nós chegamos a 312 municípios, né, com mais de 5.000 cursistas certificados, né, nessa primeira etapa de formação. Essa a gente está fechando, porque essa formação a gente fez para 17.000 professores, mas a gente sabe, né, que alguns começam, não conseguem fechar, por conta da dinâmica da escola, por conta de várias outras questões. A ideia é que a gente possa, em 2023, né, seguir com a formação etapa 2, que é ensino médio, mas rever essa formação para aqueles professores da nossa rede municipal e rede estadual, que essa ação é em regime de colaboração com os municípios do Estado da Bahia, para que a gente consiga fazer esse movimento de discussão e reflexão sobre o DCRB, para que a gente não tenha nenhum professor, nenhum técnico da secretaria desconhecendo o que é o documento referencial curricular da Bahia e, mais do que reconhecendo, praticando, né, essa ação, esse documento, essas habilidades e competências, esses tipos de avaliação processual dentro da escola, que é o mais importante. Então, aqui, em nome da Superintendência de Educação Básica, a SUPED, a gente agradece a cada uma por estar aqui hoje, fazendo parte desse momento formativo. E divulguem, a gente vai ter outras etapas, e quem também trabalha com a etapa de ensino médio, em 2023 a gente já começa um ano com a formação do DCRB Ensino Médio. Então, agradeço e bom retorno para vocês. Alguém me perguntou lá fora se tinha um documento para entregar, né? Muitos queriam o documento físico, né? A gente tem o documento no site do DCRB, mas a gente mandou para todos os NTEs um quantitativo de DCRB, o documento, para que eles distribuíssem por escola, para a gente ter, pelo menos, no mínimo, 2 exemplares pela escola. Não tivemos como trazer essa produção em massa, né? O ideal era entregar um a cada professor, mas a gente tem no site, e todos os NTEs receberam para entregar em todos os municípios, em todas as escolas, pelo menos 2 exemplares. Então, bom retorno, espero que esse movimento de hoje seja multiplicado nos seus municípios, nas suas escolas. Obrigada, gente.